Signo de Gêmeos, o mensageiro. Signo do ar, oposto de Sagitário, terceiro signo do zodíaco, residente na terceira casa, regido por Mercúrio. As pessoas de Gêmeos, em modo favorável, são as mais interessantes do zodíaco. Estão constantemente à procura de experiência e conhecimento e são verdadeiros pensadores e filósofos, mas também divertidos e animados como companhia. Têm mentes penetrantes e grandes aptidões no domínio da comunicação. Também nasceram como estrategas e negociadores, sendo capazes de convencer as pessoas que já possuem um deserto a comprarem mais areia. Estar perto de nativos de Gêmeos pode ser uma injeção de entusiasmo para nós, mortais mas sóbrios. E não é de surpreender que os geminianos estejam muitas vezes rodeados de fãs indefectíveis. Conseguem executar múltiplas tarefas em simultâneo. São rápidos a pensar e reis e rainhas da observação espirituosa e dos debates acalorados. No conjunto, são deveras ofuscantes. Gêmeos, no lado desfavorável, às vezes é ignorante, desmiolado e frívolo. O lado sombrio de Gêmeos é o oposto da inteligência fulgurante e do debate bem informado ou da negociação habilidosa. Gêmeos desfavorável é intriguista, completamente ignorante e até preconceituoso. Pode parecer um pouco severo, mas já ouvi acontecer demasiadas vezes para não referir. Quando vocês, pessoas de Gêmeos, não estão a funcionar com um lado favorável do vosso signo, fecham-se a todo o potencial para o esplendor e optam por opiniões preguiçosas e preconceitos convenientes. Gêmeos desfavorável é inconstante, sem capacidade para se concentrar. Não vos faltam grandes ideias, mas aborrecem-se depressa. Têm tendência para insertar projetos intermináveis, embora o mais comum seja não conseguirem terminá-los, quando as vossas ideias não se tornam realidade. Podem ser maldosos e hostis para quem for bem-sucedido e conseguir concretizar os projetos. Os geminianos tudo farão para se esquivarem a uma verdade inconveniente. Se tem uma grande influência de Gêmeos no seu mapa astral, reconhece quaisquer destes traços desfavoráveis. Por favor, não se esqueça de que isto não é um assassino de caráter. Você não é uma pessoa terrível só porque tem algumas características difíceis de Gêmeos. E de qualquer modo, tenho a certeza de que não são todas, mas precisa de reconhecer as que o caracterizam, se quer modificar as suas experiências aqui na Terra, principalmente para o seu bem. Muitas vezes penso que os gêmeos desfavoráveis têm pavor da sua inteligência e potencial, por isso optam pelo caminho mais fácil. No entanto, a partir do momento em que começam a ir além da superficialidade e a educar-se, descobrem a curiosidade e aptidões inacreditáveis para o conhecimento que nem sequer sabiam que o tinham. Se vive ou trabalha com alguém de gêmeos, essa pessoa estiver a enlouquecê-lo porque se recusa a investigar os factos, leia os documentos que lhe enviou para uma reunião ou para verificar os pormenores de um contrato, tente consciencializá-lo, referindo-lhe as palavras superficial e insignificância. E explique-lhe que está a sufocar a sua considerável inteligência ao recusar-se a explorar, a aprender e a desenvolver-se. Se ela estiver receptiva, sente-se e defenda a sua afirmação com lógica, propondo depois uma solução. No lado desfavorável, os gêmeos também são intriguistas e opiniosos. Vocês, geminianos, têm certamente o dom de falar pelos cotovelos, mas na vossa manifestação desfavorável, que se converte numa paixão pela mexeriquice, o que depauta a vibração da vossa energia e a disposição da pessoa que tenha o azar de vos escutar, se este é o seu caso, é também um fala barato que adora o som da própria voz e nunca deixa ninguém intervir. Blá, blá, blá. Lá vem a conversa balofa e as grandes contas de telefone. Discutir, meu Deus. Como os gêmeos desfavorável adora discutir. O debate é para os inteligentes, a discussão para os gêmeos desfavoráveis. Todos conhecem o tipo, devoram as revistas de mexericos e depois tornam-se juízes e júris. O geminiano, em modo desfavorável,
tem de contar quantas vezes fica embaraçado a fazer algo de positivo e a esse respeito. Se vive ou trabalha com nativos de Gêmeos e eles forem patetas, intriguistas e gostam de gritar, não se deixe arrastar para uma briga. Mesmo perante factos, argumentos ou lógica, não é possível fazê-los mudar de ideias. É melhor dizer com calma: nunca iremos concordar nisto, porque é óbvio que já tomaste uma decisão e longe de mim querer alterá-la. Se o pressionarem, partilhe os factos e sempre que reagirem, recorde-lhe que lhes pediram opinião. Se forem intriguistas, mude rapidamente de assunto ou limite-se a pôr termo à conversa. O mexerico enfraquece a energia do planeta, por isso tem impacto em todos nós. Eu costumo dizer: isso é coisa de fracos, vibrações. É melhor mudar de conversa. Se não for assim tão brusco, limite-se a mudar de assunto. Quando tiver feito as vezes suficientes, eles irão perceber a mensagem. Ao fim e ao cabo, apenas funcionam por mensagem. Os geminianos, no lado desfavorável, também são falsos. Os geminianos, em modo desfavorável, preocupam-se pouco com a verdade. Não há maneira simpática de o dizer. Uma pessoa de gêmeos, em plena vertente desfavorável, mente com facilidade e é muitas vezes enganador e contraditório. Vocês, geminianos favoráveis, são os que falam com uma pessoa numa festa até parecer outra mais interessante ou influente. São perfeitos camaleões e tomarão o partido de alguém ou de algo que pensam poder beneficiar-vos. Considere os gêmeos, no seu modo desfavorável, aquele vendedor que não se importa com o planeta, a humanidade ou a pessoa a quem está a vender. Só lhe interessa a venda, o negócio e, claro, o dinheiro. As pessoas que manifestam os traços desfavoráveis de gêmeos preenchem as suas vidas com superficialidades e podem ser verdadeiramente impostoras. Se trabalha ou vive com um geminiano e está farto da tendência dele para evitar a verdade, sente-se e peça-lhe para terem uma conversa honesta. Pergunte-lhe por que sente necessidade de forjar ou esquivar-se à verdade. Diga-lhe que o considera suficientemente interessante, tal como é, de alguns exemplos para se justificar. Se não quiser enfrentar a situação de um modo tão direto, dê-lhes pistas para que fique a saber que está ciente das suas falsidades e exageros. Gêmeos, no lado favorável, é muito inteligente, rápido, ágil e analítico. Os pontos fortes de Gêmeos derivam de traços associados com o seu planeta regente. São pensadores brilhantes, inteligentes, extremamente rápidos. Mercúrio é o planeta de tudo o que tem a ver com a mente e o intelecto. Além de comunicadores de veras fantásticos, mais uma vez, Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Objetivas e ponderadas, as pessoas de Gêmeos refletem a fundo nos assuntos e transitam com facilidade de um para o outro, conquistando a atenção de quem quiserem. Em geral, conseguem ver ambos os lados de uma discussão e podem conferir-lhes a lógica e fundamentação racional. A par de clareza e refinamento extremamente interessantes e interessadas noutras pessoas e em muitos assuntos. São ponderadas, argutas, engraçadas e encantadoras as pessoas de Gêmeos, com mentes simplesmente brilhantes. São também os estrategas do zodíaco e têm a incumbência de divulgar as mensagens do universo. Entusiastas e otimistas recusam deixar-se levar pelos pormenores e olham sempre para a perspectiva geral. Se tem uma grande influência de Gêmeos no seu mapa astral, lembre-se de que a sua sede de conhecimento, a memória vivida e a capacidade natural para aprender podem fazer de si alguém intimidante. Não se esqueça de interagir com as outras pessoas com uma deferência ponderada. De acordo com a minha experiência, este problema pode ser particularmente preocupante com crianças de gêmeos, cujos professores por vezes se esforçam por as apoiar tanto quanto precisam. Os miúdos de gêmeos têm de ser apoiados com o conhecimento certo e educados desde tenra idade para atingirem o seu máximo potencial. Por isso, pais, se têm um filho geminiano, estejam atentos. São super imaginativos, originais e eloquentes, os gêmeos.
Os gêmeos têm uma imaginação extraordinariamente fértil. Na vertente desfavorável, isso pode conduzir à mentira, mas quando em modo favorável, transbordam de originalidade e de ideias elétricas. São os melhores contadores de histórias. Conheço muitas pessoas criativas, mas as que atingem mais um nível arrebatador têm sempre uma grande influência de gêmeos. Gêmeos, a par de Aquário, têm a capacidade de pensar em assuntos que mais ninguém ocorrem. No amor, os gêmeos. Os gêmeos no amor são o melhor, são os amigos e amantes mais interessantes e excitantes. Sentem um fascínio genuíno pelos parceiros e estão extremamente motivados para encontrar a maneira mais eficiente de comunicar com eles. É também um enorme prazer estar próximo deles, pois transmitem uma energia fabulosa e divertida à relação. Uma das maiores forças dos geminianos consiste em não se levarem demasiado a sério. E até mesmo os que admitem ser um pouco superficiais são tão espirituosos e engraçados que é fácil perdoá-los. Os nativos de Gêmeos precisam de alguém multifacetado e animado para inflamar a sua paixão, um parceiro que lhes estimula a mente e os excite a nível intelectual. Caso contrário, o seu lado volúvel pode insinuar-se. Para que permaneçam fiéis e comprometidos, precisam de alguém que consiga reter a sua atenção durante mais tempo do que a época dos morangos. Porém, é preciso ter presente que, enquanto os geminianos têm tendência para se aborrecerem facilmente, se pensa que há jardins com plantas mais viçosas, lembre-se de que isso é algo que provavelmente diz mais a respeito de si do que acerca da outra pessoa ou da relação. Talvez seja sensato reencontrar a curiosidade pelo amante antes de colocar precipitadamente um fim na relação. Caso contrário, pode dar consigo a sair de uma união desastrosa para outra, deixando pessoas magoadas pelo caminho. Os geminianos desfavoráveis manifestam o seu lado frívolo das mais diversas maneiras. Em geral, estão mais interessados em como um possível parceiro se apresenta perante o mundo exterior ou no que pode fazer para os ajudar a progredir, do que em qualquer tipo de união profunda ou séria. Não conseguem concentrar-se noutra pessoa, além deles, durante o tempo suficiente para a conhecerem. Depois chegam à conclusão de que se sentem entediados e mudam para outra relação insatisfatória e efêmera. Na carreira, os nativos de Gêmeos precisam de variedade na sua carreira ou acabam por adormecer, aborrecem-se e procuram trivialidades para preencher o vazio. Variedade é a palavra-chave para os Gêmeos em todas as áreas da sua vida, por isso é boa ideia para vocês, geminianos, escolherem profissões que vos proporcionam bastantes tarefas e situações elétricas e nas quais possam partilhar o vosso amor pela comunicação. Vocês podem dar escritores fantásticos porque o vosso talento para contar histórias não tem par. As pessoas de Gêmeos também são excelentes no convívio, são encantadoras, convenientes e tão verdadeiras que brilham como faróis. Já agora, não tão verdadeiras quanto o signo oposto, o Sagitário. Na saúde, os Gêmeos, quando favorável, o nativo de Gêmeos é calmo, centrado, tem os pés bem assentes na terra e uma mente veloz alojada num corpo firme. E ele cuida da mente, que, por sua vez, cuida de todo o seu ser. No entanto, muitas vezes os geminianos passam demasiado tempo a correr de um lado para o outro, têm tendência para trabalhar muito e precisam de melhorar a sua capacidade para se desligarem de qualquer atividade. Também são propensos a ficar encalhados no seu pensamento, tal como os nativos de Aquário. Vocês analisam os assuntos em excesso a ponto de chegarem a enlouquecer com a revisão repetida dos acontecimentos. O vosso sistema nervoso é extremamente desenvolvido e, portanto, precisam de encontrar maneiras naturais para combater o stress e aliviar a ansiedade, que podem atormentar-vos, bem como aos nativos de Virgem, que também é regido por Mercúrio. Têm necessidade de passar algum tempo afastados dos dispositivos que facilitam a comunicação de massas. Saiam para a natureza e contemplem o céu. Vocês, mais do que a maioria das pessoas, não foram concebidos para ficarem sobrecarregados. Têm de se manter
esguios e ágeis ou correm o risco de exigir demasiado esforço aos vossos órgãos vitais. Precisam de se alimentar com informação e conhecimento em vez de se regalarem com comida e vinho, tangrelice irritante e programas de televisão sem interesse. A vossa astróloga, life coach, Becas Lírio.